Muito bem, nos coloquemos de pé, por gentileza, os comunicados feitos. Quem sabe nós encerramos alguns minutos antes. Livro de Gênesis, capítulo 12. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tem alguém do seu lado? Vamos orar uns pelos outros mais uma vez. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, que nos reúne, que nos prepara, que nos ensina, que nos ajuda, que fortalece as nossas vidas. Abençoa teus filhos, teus servos. Nosso Pai, abençoa a Assembleia de Deus, o Ministério Belém, sediada em Pindamonhangaba, na sede, nas congregações, seus dirigentes, suas famílias, os auxiliares, todas as suas famílias. Pai nosso, Deus maravilhoso, continua multiplicando o número dos salvos, abençoe grandemente, Eterno. Precisamos do Senhor, nosso Pai Celestial. Oramos assim e agradecemos o teu santo cuidado, em nome do Senhor Jesus. Amém. A ceia do Senhor aqui na sede, no próximo domingo, não será no segundo sábado, mas em decorrência do congresso, faremos no domingo às 9 horas da manhã. Todos são bem-vindos se desejarem. Abraão era, por assim dizer, um fazendeiro. E, com 75 anos de idade, ele já poderia pensar: o que tenho mais a fazer? O que tenho mais a realizar? Este homem, que nessa altura da vida era possuidor de terra, de gado, de animais, de boa reputação, certamente colocou no seu coração alguma coisa que o inquietava. E ele pensava sobre a possibilidade de: será que a minha vida realmente valeu a pena? Eu cumpri tudo que podia realizar? Possivelmente, pode-se imaginar, que num desses dias, refletindo sobre isso, Deus mesmo aparece a Abraão. E Deus diz essas palavras tão maravilhosas que a gente nunca cansa de ler e de meditar. Ora, o Senhor disse a Abraão. Nenhum texto antes desse versículo primeiro fala dessa inquietação, fala dessa dificuldade, desse pensamento. Mas, do jeito que é introduzido aqui o capítulo, nós podemos bem pensar nisso, que Deus veio ao encontro de um homem que estava ansioso,
acerca da sua própria existência. Sem dúvida alguma, ele precisava ouvir a voz de Deus. E Deus, então, lhe aparece e diz a ele: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Promessas espantosas para uma pessoa aos 75 anos de idade. Você já tem propriedade, você tem esposa, não tem filho, na verdade. Tem até uma bela esposa, porque a gente vê nos textos posteriores que a beleza dela chamou a atenção de pessoas onde Abraão foi morar. Então, parecia realizado, parecia não ter mais nada a fazer. Porém, Deus diz para ele, coloca para ele coisas deste tamanho: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, meus irmãos, Deus pode se dirigir a nós aqui essa noite de uma forma surpreendente. Talvez você faça um balanço da sua vida e pergunte a si mesmo: o que eu vou deixar quando eu partir deste mundo? Qual a lembrança que será deixada? Qual é a lembrança, a memória que ficará para os meus, para a igreja, para a cidade, para a nação? Será possível que a gente pode pensar sobre o nosso futuro? O que é que você pensa sobre o seu futuro? Bendito seja o nome do Senhor. Algumas pessoas, quando pensam sobre o seu futuro, relembram-se de frases como esta: qual será o propósito de Deus para a minha vida? Você já viu uma frase assim? Qual será o propósito de Deus para a minha vida? E muitas vezes, quando a gente se expressa assim, a gente está pensando, muitas vezes, está pensando numa situação de família, como eu viverei solteiro, casado, se casado, com filhos, sem filhos, se com filhos, como vou educar os filhos, que profissão vou ter, como é que será minha carreira profissional, ou antes disso, onde vou estudar, que curso vou estudar. E essas coisas passam a ocupar a nossa mente, nosso pensamento. E assim a gente vai desenhando um futuro. E pedimos a Deus para saber qual é o propósito dele para as nossas vidas. Não é mais ou menos assim que a gente tem feito? Pois é. Então, eu gostaria de tratar com vocês essa noite sobre uma pergunta errada e uma pergunta certa. A pergunta errada, por mais que você se admire, é uma pergunta assim: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Se você faz essa pergunta, pensando nesta vida de dia após dia trabalhar, estudar, sustentar a família e continuar a sua carreira, então você está pensando num propósito de Deus do tamanho da sua vida. Do tamanho da sua vida. E o irmão que está aí do seu lado está pensando no propósito de Deus no tamanho da vida dele. E cada um de acordo com a sua própria existência. Porém, a pergunta é errada porque o nosso Deus
tem algo maior do que o propósito para nossa e para cada um de nós. Vamos entender isso. Se ao invés de você perguntar qual é o propósito de Deus para a minha vida, e perguntar qual é o propósito de Deus, vai fazer diferença. Faz toda a diferença. Ao invés de você estar preocupado com a sua vida pessoal, você estará preocupado com o que Deus precisa realizar. O propósito de Deus. E claro, onde você vai se encaixar nesse propósito. Faz diferença. Então, eu espero que você possa refletir sobre isso comigo aqui essa noite. Quando você pergunta qual é o propósito de Deus para a minha vida, você está pensando em replicar, em reproduzir, em multiplicar, ano após ano, o que tem sido a sua vida. O que tem sido a sua vida? É correr, trabalhar, estudar, pagar as contas, voltar a correr, voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar a pagar as contas, e assim, um dia depois do outro. Chega uma hora que você pode pensar, isso está cansativo, isso está sem nenhum estímulo. Então, vamos pensar grande aqui essa noite. Ao invés da gente continuar pensando, qual é o propósito dele para a minha vida? Eu vou começar a perguntar, Deus, qual é o teu propósito? O que é que o Senhor quer fazer? Não o que eu preciso fazer, mas o que é que Deus quer fazer? Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Um escritor, para explicar este assunto, ele disse que a vontade de Deus é igual ao curso de um rio. E nós sabemos que um rio, ele não tem condições de ser, nós não temos condições de controlar o rio. Se nós tomarmos um barco e entrarmos a navegar naquele rio, não é o barco que leva o rio, é o rio que leva o barco. E nós não vamos poder escolher a sinuosidade do rio, a velocidade da água, as dificuldades no meio do caminho. Não, estaremos navegando ao sabor do rio. Estaremos dentro de um barco. Isso não é confortável, porque isso é algo que está fora do nosso controle. Mas, como é que a gente reage? A gente prefere ficar fora do rio, o barco estacionado, e deixar a água correr, como ela quiser. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente vive segundo o nosso propósito, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Então eu vivo dessa forma. Eu fico fora do rio e fico vendo o barco estacionado e repetindo a minha vida dia após dia, sem nenhuma novidade, sem nenhum desafio diferente. Bendito é o nome do Senhor. É apenas copiar e colar. Todo santo dia a mesma coisa. Mas o nosso Deus tem algo maior para nós. O nosso Deus chegou para um homem de 75 anos, que talvez tivesse passado 75 anos reproduzindo dia após dia, dentro da sua capacidade administrativa, dentro da sua saúde, dentro da sua força, dentro da sua inteligência, ele foi fazendo o que podia. Se deu até bem, se deu bem. Tinha posses, tinha esposa, estava até razoavelmente. Mas ele estaria satisfeito? Estaria completo? Realizado? Bendito é o nome do Senhor. Agora, a diferença
é quando um homem diz: eu quero saber o propósito de Deus. E aí, eu vou descobrindo na navegação o que é que Deus vai fazer e o que é que Deus vai colocar para eu participar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não fico só assistindo da margem. Eu entro no rio, eu entro no barco e vou experimentar todas as aventuras que a navegação oferecer. Do vento, das dificuldades no caminho, no curso da água. São coisas imprevisíveis. Bendito é o nome do Senhor. Um dia não será mais igual ao dia anterior, nem um ano será igual ao ano anterior, porque novidades vão aparecer. Bendito e glorificado é o nome de Jesus. Esta é a maneira da gente tratar esse assunto aqui essa noite. Era da vontade do Senhor que nós também fôssemos assim. Você pode ler aí, foi um dos versículos mais lidos esses dias, em Mateus 28, 18 e 20. Assim como Deus falou com Abraão: te abençoarei, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Agora o Senhor diz para os seus discípulos. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Então aí você vê o Senhor desejando abençoar todas as nações, batizando a todas as nações. Ora, o mesmo que Deus fez com Abraão, Ele está provocando a cada um de nós. Qual é o propósito de Deus? Não apenas para essa vida repetitiva sua e minha. Qual é o propósito de Deus? O que é que Deus quer para esta humanidade? Como eu poderei enxergar o plano de Deus para a minha vida diariamente? Então, eu quero pedir a Deus que coloque em seu coração essa noite esta verdade importante, que a gente se surpreenda. Deus vai te surpreender todos os dias. Bendito é o nome do Senhor. Você não poderá mais chegar em casa e dizer: este foi mais um dia chato na minha vida, aconteceu tudo igual a ontem, e amanhã vai ser igual a hoje. Não. Você vai começar a ter experiências diferentes. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa a sua área de atuação, não importa como é a constituição de sua família, não importa onde você mora, a congregação onde você está, não. Deus vai te surpreender diariamente. Vamos começar com as duas orações que Deus atende mais rápido. Ô pastor, que oração é essa? São as duas orações que Deus é infalível. Se você fizer essas duas orações, rapidamente vai ter resposta. A primeira oração é essa: Deus, eu quero falar de Jesus para alguém. Bendito é o nome do Senhor. Se você se atrever de coração a fazer essa oração aqui essa noite, é possível que até antes de você ir deitar-se essa noite, vai aparecer alguém, só faltando dizer assim para você: o que é que você tem para falar para mim? Bendito seja o nome de Jesus. Porque se tem uma oração que Deus quer atender, é essa. Você pode glorificar a Deus por isso? Mas de coração, né? Deus, eu quero falar de Jesus para alguém. Alguém resolveu fazer essa oração. Ele
resolveu fazer essa oração, e não demorou muito, apareceu a pessoa. Na frente dele, surgiu essa pessoa. E ele então falou de Jesus. Aí ele encontrou um outro obreiro e disse para o obreiro: olha, eu fiz essa oração. Deus, eu quero falar de Jesus. E funcionou. Era bom você fazer essa oração. Não, não vou fazer não. Por que você não vai fazer? Porque Deus vai responder. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda oração que Deus responde rapidinho, irmão, rapidinho. Você pode dizer assim: Deus, eu quero discipular alguém, assim como eu fui discipulado. Eu quero discipular alguém. Eu quero cuidar de um novo crente. Bendito é o nome de Jesus. Se você se atrever a fazer essa oração aqui essa noite, você vai se surpreender, que alguém chegará para você e vai dizer assim: olha, eu me interesso agora por Jesus, eu estou aqui nessa congregação, ou então lá no trabalho, eu recebi a Cristo como Salvador, e eu queria muito, muito, que alguém me ensinasse a palavra de Deus. Você está pronto a ser essa resposta de oração? Bendito seja o nome do Senhor. Só nesses dois casos que eu estou te falando, a sua vida vai ser fora da rotina. Fora da rotina, completamente. Todos aqueles que trabalham com você, estudam na mesma universidade, mesmo colégio, tomam o mesmo ônibus, todos estes que você olha em volta, são pessoas precisando desse instrumento de Deus, que é você, que sou eu, e agora você conhece qual é o propósito de Deus: salvar e discipular. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. Não existe um plano B, não existe um outro propósito. Esse é o propósito por excelência, por excelência. E o nosso Deus quer que todos nós nos preparemos. Todos os cultos aqui de domingo na sede, eu estou pelejando, mas não consigo deixar esse hábito. Eu abro o culto dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E veio ao meu coração, pensando neste assunto, este versículo, segundo o livro das Crônicas 7,14. Deus dizendo: ouvirei, perdoarei e sararei. Eu pensei: como é que Deus vai sarar a nação? Como é que Deus vai sarar o país? Como Deus vai sarar o Brasil? Vai sarar Pindamonhangaba? Como Deus vai fazer isso? Eu estou convencido de que Deus vai fazer isso através de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Estou convencido que a cura que a população precisa está conosco. A cura que a população precisa está em nós colocarmos nossa vida nas mãos de Deus, entrarmos no barquinho e estarmos prontos a encontrar pessoas doentes, feridas, machucadas, e Deus vai nos fazer instrumentos para a salvação desta cidade, para a salvação desta nação. Quantos querem ser instrumentos de Deus? Amém, meus irmãos? Agora, a gente tem que também pensar uma coisa. Deus age ao nosso redor o tempo todo e às vezes a gente não percebe. Deus está falando com você já faz tempo, para você tomar essa iniciativa. Deus já tem falado com você, mas talvez essa noite é uma soma para você realmente embarcar. Vamos embarcar? Bendito é o nome do Senhor. Então essa noite, este convite para um embarque, não é? Para entrarmos nesta navegação maravilhosa, cheia de surpresas, cheia de acontecimentos
inacreditáveis, inesperados, que Deus está preparando para esta igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Pode estar caindo o mundo à sua volta, mas tenha certeza que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei. Bendito seja o nome do Senhor. Esteja com os olhos abertos, porque as oportunidades vão aparecer. Outra coisa, talvez você diga, mas eu já passei circunstâncias difíceis na minha vida, circunstâncias dolorosas. Eu quero te dizer que até circunstâncias dolorosas estão te preparando para esta navegação. Bendito é o nome do Senhor. Certo pastor fez uma oração a Deus. E um dia daqueles, no seu ministério, um obreiro bem próximo dele o traiu. Quantos já ouviram falar de traição aqui? Levante a mão. Já ouviram falar de traição? Não? Quem não ouviu, dê glória a Deus, que maravilha. Mas olha, o pastor foi traído por um companheiro. Aí ele foi orar a Deus para reclamar. Deus, eu estou te servindo, faço tudo direitinho, sou crente, bom obreiro, e agora este aí me traiu. Aí Deus respondeu para ele, eu ouvi sua oração. Mas como? Eu nunca pedi isso. Pediu sim, você pediu para ser igualzinho a Jesus. Amém, meus irmãos? E Jesus não foi traído? Então, dê glória a Deus, irmãos. Quando alguém te machucar, te ferir, fazer algo que você fica realmente chateado, irritado, Jesus já passou essa estrada aí. Você pode glorificar a Deus por isso? Não é você que andou pedindo para ser igual a Jesus? E é muito importante isso. Se você vai embarcar nesta aventura de um dia diferente do outro, Deus já andou preparando você, com os sofrimentos que você tem, com as experiências que você poderá contar, com as histórias que você já viveu. Você tem muita informação, só precisa passar adiante. Você pode glorificar o nome de Jesus? Outra coisa importante, você pode ser a resposta de oração de alguém. Tinha um povo de Israel, estava lá no Egito, e aquele povo clamou a Deus. No clamor que ele fez a Deus, o Senhor viu a aflição deles. Bom, esse povo está pronto agora para ser libertado, que agora eles estão clamando, agora eles estão arrependidos. E aí, Deus foi buscar quem? Foi lá no deserto e pegou Moisés. Moisés estava lá no deserto. E talvez Moisés não fosse a pessoa escolhida por você, mas o Espírito de Deus é que nos indica, é que nos procura. Bendito seja o nome do Senhor. E você pode ser a resposta de oração de alguém. Alguém está orando, você está embarcado, e de repente você vai ser a resposta de oração para esta pessoa, para esta família, para esta cidade e até para a nação. Louvado é o nome do Senhor. Porque, irmãos, nós oramos, Deus, tira a corrupção do Brasil. Nós oramos, Deus, dê oportunidade para todos. Nós oramos várias orações assim, mas mandamos Deus fazer, não é? Temos esse atrevimento de mandar Deus resolver tudo isso. Mas nós, onde estamos plantados, somos a oportunidade do mundo ver que você é honesto, que você não se corrompe, que você é uma pessoa que respeita, que você tem várias qualidades. Você embarcado é uma mensagem de Deus viva o tempo todo, na empresa, no trabalho, na escola, por onde você passar. Bendito seja o nome do Senhor.
Isso é uma resposta de Deus para essas pessoas. Mas como eu ia dizendo, Moisés estava lá, depois de 40 anos no Egito, com a filha de Faraó, com quem foi criado. Depois de 40 anos no deserto, Deus aparece a ele numa sarça de fogo ardente. Moisés, o meu povo está clamando, o meu povo precisa ser tirado do Egito. Então eu resolvi, você vai lá fazer isso. Você pode glorificar a Deus por isso? Bendito seja o nome do Senhor. Não poderia Deus fazer sem ninguém, sem participação de homem algum. Deus não poderia destruir toda a maldade que havia no Egito, levar o povo? Não, Deus precisa usar alguém, e quer usar você. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez tenha alguém orando, como eu disse agora há pouco, e você mesmo é a resposta de oração dessa pessoa. Uma terceira observação que eu quero fazer é que também se você quer embarcar, você precisa aprender a depender de Deus como Davi. Chegou Samuel na casa de Jessé e disse: eu vim ungir o rei, vim ungir o homem que o Senhor escolheu. Jessé pôs logo 6 figurões na frente, e aí passou o primeiro, o segundo, chegou no 6º, Samuel disse: não é nenhum desses. Mas como? Estes são todos os filhos mais importantes que eu tenho, mas não tem ninguém mais. Tem um menino, está lá no campo, cuidando de ovelha, não é? Gosta de música, gosta de escrever poema, mas, sei lá, será que ele vai ser um rei? Não é? Chama ele para cá. Quando Samuel pôs o olho nele, disse: é este aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez o menos qualificado, talvez você olha para você, se compara com os outros e diz: mas Deus vai me usar, eu vou ser instrumento de Deus. Olha, quando você se embarca neste rio da vontade de Deus, eu quero te dizer uma coisa: você vai aprender dia após dia que não foi você que fez, não é você que realiza, é Deus que faz. Bendito seja o nome do Senhor. Quer saber mesmo como é que as pessoas vão classificar você? Vão dizer: olha, ele fez a pregação, mas olha, não podia ser ele que fez aquela pregação. Aquela pregação, só se Deus usar alguém. Bendito é o nome do Senhor. Ele curou lá não sei quantas pessoas, não podia ser ele. Só se Deus usou para ele curar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tem gente que não, faz qualquer coisinha na igreja e já quer saber o resultado. E aí, o que vocês acham? Eu fiz bem feito? Eu sou o melhor? Eu sou o cara mesmo? O que vocês acham? Diga aí para mim, vamos lá, me dê resposta. Não, irmão, quando você é usado por Deus, fica tranquilo, o povo vê e o povo dá glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Davi aprendeu a depender de Deus, irmão. Aprendeu a depender de Deus. E aí, ele foi enfrentar Golias. E para enfrentar Golias, pega 5 pedrinhas aí, pronto. Nem vai usar 5, a primeira vai resolver. Bendito seja o nome do Senhor. Este é o Deus que a gente serve. Você pode glorificar a Deus por isso? Olha, que Moisés demorou 80 anos para ser preparado para ser o libertador de Israel. Davi, possivelmente uns 15 anos até sentar no trono. 15 anos. Depois que derrubou Golias, não pensa que ele foi no dia seguinte coroado. Ainda passou uma vida, trabalhou, guerreou, não é? Foi perseguido pelo próprio rei. Não é fácil, irmão, mas você vai chegar lá. Bendito é o nome do Senhor. Não tenha pressa, não se apresse, não empurre a porta. Bendito é o nome do Senhor. E a minha vez, quando vai chegar? Fica tranquilo, vai matando gigante por aí, vai pelejando por aí, vai cantando louvor a Deus por aí, que a sua vez vai chegar. Bendito seja o nome do Senhor. Aprenda a depender de Deus.
Ele dependia tanto de Deus, que ele ficou chamado como o homem segundo o coração de Deus. E olha que ele deu umas tropeçadas feias, escorregou bastante. Porém, meus prezados irmãos, ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Todo aquele que entrar nesse barco, embarcar nessa viagem, olhe para o seu coração. O seu coração é segundo o coração de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Estou terminando. Vou falar de mais 2 ou 3. Pedro, meu Deus. Pedro, então, é uma dessas personagens mais faladas da história da Bíblia. Não é? Quanto que o Senhor advertiu, quanto o Senhor chamou a atenção, desde a sua chamada, desde a pesca maravilhosa, desde o momento em que ele até procura evitar que Jesus seja crucificado, não é? E o Senhor então o repreende, e o próprio Satanás poderia ter usado naquele momento. Passou por várias situações, foi sendo formado passo a passo, era bom de espada, arrancou até a orelha de um, mas o nosso Deus, irmãos, estava trabalhando na vida de Pedro. Bendito seja o nome do Senhor. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Foi preparando Pedro, e Pedro precisava ser moldado por Deus. Essa é a realidade. E terminou assim. Terminou que os dias dele foram dias difíceis ali, não é? Quando Jesus é crucificado, nega Jesus, fica afastado, o Senhor chama de volta, o Senhor pede a ele que apacente as ovelhas, apacente os cordeirinhos, e tudo vai dando certo, porque o Senhor vai lapidando a vida de Pedro. Não é fácil não, irmão, estar embarcado, estar nesta viagem, mas esteja sempre pronto para aceitar o molde de Deus na sua vida. Às vezes vai doer, mas aceite, Deus está melhorando você. Você vai ficar melhor, eu vou ficar melhor. Você pode glorificar o Senhor por isso? Você vai poder pregar lá no dia de Pentecostes, alcançar quase 3.000 almas. E quando parece que já sabe tudo, tem que ir lá na casa de Cornélio, para saber que Deus não salvava só judeu, Deus também salva gentio. Bendito seja o nome do Senhor. É o tempo todo aprendendo, é o tempo todo recebendo lição de Deus. Você pode ser obreiro, pode ter ETAD, escola dominical, curso de formação de obreiro, mas ainda não terminou, tem mais lição para aprender. Bendito seja o nome do Senhor. Seja uma pessoa disponível para receber o molde de Deus na sua vida. Amém, irmão? Se eu falar de Paulo, então, rapidamente, aprenda a ser rejeitado, porque quando ele se converte, o povo se afasta dele. Se não é Barnabé, o que seria de Paulo, irmãos? É como se convertesse um perseguidor de igreja aqui na cidade de Pindamonhangaba, e ele passasse a congregar aqui. Se ele fosse um violento perseguidor, quem é que gostaria de estar num grupinho com ele, né? Ô, Paulo, vem fazer parte do meu WhatsApp. Não, mas você perseguia, você matava, você fazia tanta coisa ruim. Não, se Paulo viesse congregar, era possível que os bancos até se esvaziassem, ele ficasse sozinho. É assim que acontece muitas vezes. Mas, meus irmãos, pessoas aparecem aí na igreja, que a gente olha para ela e fala assim: será que vai ser crente? Porque está debaixo da sua régua. Você está pensando que Deus não transforma aquela pessoa, mas Deus é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E você tem que aprender que Deus é que vai moldando as pessoas. Louvado seja o seu nome. Olha, o resumo da história de Paulo é fantástico, porque ele escreve 2/3 do Novo Testamento. Ele é o homem que mais viaja para levar a palavra de Deus por aqueles tempos. E tudo por quê? Porque ele embarcou, foi rejeitado, mas ficou firme. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Você poderá sofrer alguma espécie de rejeição dos próprios obreiros, daqueles que já estão na igreja,
Mas aguenta firme, foi Deus que chamou você, Deus que pôs você no barco, bendito seja o nome do Senhor, não leve a mal. E por último, nem pensei que demorava tanto, aconteceu com João. Já ouviram falar de João, né? O povo fala o apóstolo do amor, não é? Mas nem sempre foi assim, nem sempre. Juntamente com Tiago, queria que descesse fogo do céu sobre os samaritanos. Receberam o apelido de Boanerges, filhos do trovão. Mas, quando Deus vai trabalhando na vida de João, ele vai se tornando este homem a quem o Senhor amava. Não amava porque ele era melhor do que os outros, amava porque o Senhor ama todos, mas este reconhecia isso. Este entendeu a mudança pelo amor que o Senhor lhe dedicou. Você pode glorificar a Deus por isso? O discípulo a quem o Senhor amava quer dizer isso, quer dizer apenas isso. E amou tanto, irmão, amou tanto, eu termino com isso. Amou tanto que um dia o rio da vontade de Deus levou Pedro e João aonde? Em Samaria. Louvado seja Deus. E lá foram em Samaria fazer o quê? Orar por quem? Pelos samaritanos. Lá atrás, antes da morte de Jesus, ele queria que descesse fogo do céu e destruísse os samaritanos. Mas agora não. Agora, junto com Pedro, ele vai lá na igreja dos samaritanos e começa a impor as mãos para Jesus batizar com o Espírito Santo. E o fogo que agora descia era o fogo do Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? Quando Deus vai moldando a sua vida, vai aparecer uma surpresa, vai aparecer um acontecimento diferenciado. E foi isso que aconteceu na vida de João. Então, encerrando, eu pergunto a você, nessa noite, você quer saber o propósito de Deus para a sua vida? Ou gostaria de subir de patamar, ir para um ponto mais elevado? Qual é o propósito de Deus? O que Deus quer fazer na cidade? O que Deus quer fazer onde eu moro? O que Deus quer fazer na igreja? Onde eu posso ser relevante, posso ser importante para fazer isso? Onde está a minha atribuição? O que Deus quer? Bendito seja o nome do Senhor. E enquanto isso, Deus vai cuidando do seu trabalho, vai cuidando da sua família, vai cuidando da sua escola, vai cuidando dos seus filhos, vai cuidando do seu dia a dia, porque você estará cuidando das coisas dele. Ele vai cuidar das suas coisas. Vamos ficar de pé, agradecer o nosso Deus que nos reuniu aqui essa noite, no precioso nome de Jesus. Está lá o Ricardo, que eu chamei para cantar. Agora que eu vi que ele ficou de pé ali. Ô Ricardo, tem que mandar um aviso para mim. Vai ter que cantar outro dia. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus. Tem alguém precisando de uma palavra de oração? Quer vir aqui à frente? Quer ter um ministério significativo, surpreendente, diferente? Quer fazer este acordo com Deus? Veja como disse aquele irmão: se eu orar, Deus vai responder. Não tenha dúvida. Tem coisas que você pede e Deus vai responder rapidinho na sua vida. Se você quer essa mudança, essa transformação, nós estamos aqui para orar uns pelos outros, no precioso nome de Jesus. Tem alguém mais? Muito bem. Quer vir? Pode vir. Deus, quero falar de Jesus para alguém. Deus, quero discipular alguém. Faça essas orações a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos essa noite mais uma vez, pelo Senhor ter nos reunido nesta casa de oração. Pedimos a Tua bênção sobre Teus servos, Teus filhos, sobre os obreiros, novos e experimentados. Todos nós. Assim como o Senhor recomeçou a vida de Abraão aos 75 anos,
e deu-lhe mais 100 anos, ó Deus, 100 anos a mais. O Senhor pode fazer surpresas na nossa vida. Cuida de cada um dos teus servos que aqui vieram, ó Pai. Abençoe, assim como o Senhor foi bênção, ó Deus, na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida de Abraão, na vida de Pedro, de Paulo, de João, nosso Pai Celestial. Nós oramos e nós agradecemos todas estas bênçãos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Próxima reunião de obreiros é o Congresso dos Baraques. Venha você com os baraques.